Bom dia. Bom dia, meu amigo Jairo. Bom dia. Thanks God every day. Obrigada a Deus todos os dias. Obrigada a Deus. Hoje é segunda. Obrigada a Deus. Estamos chegando aí no finalzinho, vitoriosos, né? No finalzinho desse ano, 2021. Chegando pro final e já na expectativa, né? De um ano bom, de um ano novo, né? Sem palavras erradas, sem brincadeiras, que vai tirar de nós a bênção, né? Não, nada de brincar com 2022, mas gerar grandes expectativas no nosso coração para um ano bom, porque Deus é bom, né? Que bom estar aqui mais uma vez. Thanks God every day. Essa semana falando de coisas importantes, como sempre, né? A gente se conecta aqui para falar das coisas do alto. Nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14. Então vamos lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcias dos homens que ficam à espreita para enganar. De novo aqui Paulo falando sobre virarmos adultos, né? Deixar para trás a criança e nos tornarmos adultos à estatura do homem perfeito que é Cristo. Esse é o grande desafio que nós temos, a gente se tornar gente grande, a gente deixar para trás as coisas da meninice, né? Na semana passada nós lemos também uma passagem assim, deixando para trás as coisas de menino, né? De menina, de criança, e vivendo como adultos, buscando a estatura do homem perfeito, buscando crescer para chegar à estatura do homem perfeito que é Cristo, né? Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Eu quero começar com vocês hoje contando um pouco, né? De um testemunho meu. Eu sempre fui uma mulher muito forte, né? Personalidade muito forte, desde criança. Gente, vocês não vão acreditar. Bom dia, todo mundo tá chegando aí. Quando eu era criança, eu era tão assim que eu levava escondida minha mochila pau pra bater nos meninos, pau, pedaço de pau. Então eu fui uma criança forte, eu fui uma adolescente, sabe, tipo um jumento bravo, né, fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Bom dia todo mundo. E eu cresci e virei uma adulta assim, uma adulta de vontade forte, uma adulta de realmente fazer o que tinha que ser feito, né? Então sempre muito essa característica. E uma coisa que eu aprendi esse ano foi não querer ser tão forte assim. Foi um grande aprendizado. Por que isso, né? Porque eu percebi o seguinte, que sendo assim tão forte, eu estava resistindo à ação de Deus na minha vida. Isso que eu trago para nós hoje, né? Ontem Deus falou tão forte no meu coração, quando eu estava preparando aqui pra gente conversar. Deus falou tão forte no meu coração que eu chorei na presença de Deus. Por quê? Porque Deus me mostrou ontem, e aí eu lembrei muito de mim, por isso estou contando aqui um pouco como eu era, né? Deus me mostrou o seguinte, que Ele está tentando trabalhar nos nossos corações, está tentando trabalhar em nós, mas nós estamos resistindo ao amor dEle. Às vezes, como eu tenho falado aqui, nós temos um bom discurso, né? Nós falamos que amamos a Deus, que Deus é nosso Senhor. Na palavra diz especificamente assim, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Então eu não sou Senhor, né? Que Deus, Ele é para nós duas coisas específicas, entre outras tantas coisas, né? Bom dia quem está chegando aí. Deus é Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, como nosso suficiente Salvador, né, e nós falamos isso para o mundo, nós estamos sim trazendo essa realidade espiritual para a nossa vida, e Ele se torna então nosso Salvador. Mas vocês sabiam que muitos de nós corremos esse risco, e muitas pessoas que aceitaram Jesus como suficiente Salvador, claro, e acessam o sangue e vão estar na glória, muitos não conseguem aceitar Jesus como Senhor. São coisas separadas. Uma coisa é Deus ser Senhor da minha vida, outra coisa é Ele ser Salvador. E eu falo isso com dor no meu coração, porque durante muito tempo da minha vida eu vivi assim: Jesus é meu Senhor, meu Salvador há muito tempo. Há muito tempo que eu aceitei Jesus como Salvador suficiente na minha vida. Eu não preciso de mais nada para me salvar. Jesus é meu Salvador. Eu já tenho isso há muito tempo. Mas há muito tempo também que eu resistia a Deus ser na minha vida o Senhor.
Então o que é o Senhor? Essa passagem, que não foi a que eu li, né, mas eu citei aqui, mostra bem isso. Me chama de Senhor e não fazes o que eu digo, né? Então o que é? Então eu não sou Senhor, né? Jesus está falando para nós, eu não sou seu Senhor. E ontem Jesus colocava no meu coração, né, e foi a hora que eu chorei muito na presença dele, que ele disse para mim o tanto que nós, filhos, temos resistido ao amor dele. E eu fiz isso durante muito tempo, eu tive muita resistência a Deus trabalhar na minha vida, porque eu sabia o que eu queria, eu sabia como fazer, eu sabia que no final ia dar certo, tudo eu decidi baseado nesse gênio forte, né, que eu sempre tive. E assim eu cometi meus tantos erros, né? Uma coleção de erros na minha vida, como fala o Salmo, né? Eu andei pelo vale da sombra da morte. Então, na verdade, Deus tinha para mim, tem ainda coisas boas, coisas grandes, coisas diferentes, mas eu, na minha toda inteligência, né? Na minha natureza, determinando o que eu queria, eu andei durante muito tempo pelo vale da sombra da morte, escolhendo as coisas que eu achava que era o melhor para mim. Então, o chamado que nós temos para essa semana é: onde é que Deus quer trabalhar na sua vida, na minha vida, e que nós estamos ainda resistindo a Ele? São tantas coisas que Deus quer fazer, é tanta restauração que Deus quer fazer em nossa vida, e nós estamos resistindo ao amor dele, né? Então, que Golias é esse, né? Davi, ele lutou contra Golias, não tinha nenhuma chance de vencer. Você pega a história, né, de Davi e de Golias, é um negócio surreal, é totalmente espiritual, porque Davi era um menino, era um adolescente que pastoreava ovelhas, e nós tínhamos ali na história um gigante que assim estava assustando até os mais valentes guerreiros. Mas Davi vai lá. Mas a primeira coisa para Davi ir lá, Davi não foi chegando e foi entrando na guerra. Primeiro Davi quis saber qual era a recompensa. Verdade. Ele procurou saber qual era a recompensa. E a recompensa era casar com a filha do rei. Então, primeiro, ele descobriu a recompensa. Tinha uma recompensa para destruir aquele Golias. Deixa eu te falar, tem recompensa para nós, e recompensa muito grande. Então procura saber qual é essa recompensa, né? Tem muitas coisas na nossa vida que não compensam ser feitas. Tem coisas que compensam, mas tem coisas que tem recompensa, né? Então o que é que Deus quer fazer na sua vida que tem recompensa e que você está resistindo? Qual é o Golias que está na sua vida ainda e que você não está acreditando na recompensa, né? Então Deus quer trazer para você essa reflexão, para mim também, para a gente saber que vale a pena, porque quando nós buscamos o que nós queremos, nós estamos fazendo o que compensa para nós, o que a nossa visão tão pequena consegue enxergar. Então o que Deus tem para nós, ele é muito maior, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se pensou no coração humano o que Deus tem para os seus. Bom dia, Ivânia. E aí nós estamos resistindo ainda ao que Deus quer fazer em nossa vida, né? Então, por que nós fazemos isso? Não é porque nós resistimos a Deus. Tem algumas situações em nossa vida que nos fazem resistir. Então, primeiro vamos nos ver aqui agora por que nós estamos, o que faz a gente resistir. E depois vamos pensar onde é que Deus quer trabalhar e que nós ainda estamos impedindo a ação de Deus. Qual é a parte da minha vida e da sua que nós já aceitamos Jesus como Salvador, mas nós não aceitamos Jesus como Senhor, porque Ele está tentando trabalhar e nós não estamos deixando Ele trabalhar, nós estamos resistindo, né? Primeira coisa é coração machucado. Nós temos falado muito aqui sobre os programas que nós temos, né, na nossa vida, sobre os bloqueios que nós temos. Um coração machucado, ele deu uma paradinha aqui, mas voltou. Ele resiste à ação de Deus, por quê? Porque nós, como humanos que nós somos, nós automaticamente julgamos Deus ser como nós somos. Então, quando nós estamos com o coração machucado, nós não confiamos em outras pessoas. E aí a gente transfere isso para Deus também. Nós colocamos Deus, muitas vezes na nossa vida, e muito comum isso, como se fosse um homem normal, né? Que não cuida da gente quando a gente já passou por muitas decepções, enfim. Então, primeira coisa, o coração machucado, ele tem que ser tratado, né? De tudo que tem que guardar, guarda seu coração, de onde provém as fontes da vida, tá na palavra de Deus também, né? Então nós temos que curar esse coração com mais rapidez, pra gente não ficar deixando esse coração sangrado, machucado, impedir e resistir à ação de Deus na nossa vida. Então, primeira coisa é isso, vamos curar o nosso coração, vamos ver o que tem que ser, vamos olhar pro nosso coração com muita responsabilidade, onde é que está machucado, o que tem que ser feito, qual é o cuidado que tem que ser feito, o que está precisando agora, é remédio, é curativo, de repente ele pode estar precisando até de uma UTI, gente. Tem muitas vezes nós judiamos tanto com a gente mesmo, com nossos corações, nós andamos tanto pelo vale da sombra da morte,
que nós estamos com o coração sangrando e não é possível a gente ter essa relação de confiança verdadeira com Deus. Nós podemos ter uma fala de confiança, mas na prática nós não confiamos em Deus, porque o coração está sangrando, né? Então, primeiro, olha com cuidado para esse coração. O que você precisa fazer por você, né? De tudo que tem que guardar, guarda seu coração, cuida do seu coração. E se ele estiver machucado, cuida com mais cuidado dele. Não fica maltratando o seu coração. Muitas vezes, por exemplo, é uma pessoa que já se relacionou errado com muitas pessoas, né? Que andou pelo vale da sombra da morte nos relacionamentos. E aí, ao invés de cuidar desse coração, eu já tive relações assim que me machucaram tanto, com certeza você também já teve. E ao invés de cuidar do coração, muitas vezes o dono do coração, né, que somos nós, a gente fica falando palavras duras com ele, falando coisas pesadas pro nosso coração. Mas é isso que você merece mesmo. Você só faz burrada, você só escolhe homem ruim, você só escolhe mulher ruim, você só escolhe andar com pessoas erradas. Fica maltratando o coração. Quando nós temos alguém doente, a gente não maltrata essa pessoa doente. Então por que se seu coração está sangrando, por que você trata mal ele então? Tá errado. Então cuida do coração, cura o seu coração, porque se você não curar o seu coração, você vai ter uma visão errada do amor de Deus. Tem um bloqueio aí em relação ao amor de Deus, né? A segunda coisa que faz com que a gente resista à ação de Deus é o nosso pecado. E tem dois lados aí do pecado. Primeiro, que realmente o salário do pecado é a morte. Todas as vezes que nós estamos andando em pecado, nós colhemos a morte. E pode ser até morte física, claro, mas não é só disso que a Bíblia está falando. Nós colhemos a morte de acreditar, a morte de esperançar, a morte de acreditar que pode ter coisas melhores para nós. São tantas mortes que pode vir, a morte espiritual, a morte emocional. Então, o salário do pecado é a morte. Quando nós estamos em situação de pecado, é importante que a gente olhe para isso também com amor e com confiança em Deus, e que a gente vá diante de Deus e resolva essa questão de pecado. Deus traz para nós, o Espírito Santo nos revela quando nós estamos em situação de pecado. E às vezes o que atrapalha muito esse ver isso tudo é que nós estamos tão ainda lá no julgamento das religiões, né? E eu não estou falando disso, não é ninguém olhando para você jogando pedra, não, mas é você olhando com muito amor para dentro de você e falar: puxa vida, eu não quero mais essa situação de pecado, eu quero o melhor de Deus para minha vida. E aí você precisa ter sabedoria para procurar a pessoa certa para conversar, né? Outro dia nós temos um grupo bem fechadinho, né? Um grupo assim íntimo. E outro dia eu, diante dessas pessoas, né, com um grupo bem pequeno, eu precisei confessar meu pecado, né? Então Deus me trouxe à lembrança um pecado que de verdade eu não tinha consciência desse pecado. De verdade eu não tinha consciência. Foi uma situação que eu me envolvi e de acordo com a situação eu estava muito certa na visão dos homens, né? Mas Deus trouxe, a partir do Espírito Santo, Deus trouxe para mim uma revelação, me quebrantou meu coração, e eu vi que aquela situação que parecia que eu estava certa, na verdade eu estava em pecado. E aí eu busquei essas pessoas muito íntimas e eu confessei o meu pecado, porque a palavra de Deus diz que quem esconde seu pecado não prosperará, mas quem confessa e deixa encontrará misericórdia. Então, baseado nessa palavra, eu fui diante dessas pessoas, um grupinho bem pequeno, que eu confio muito, e eu confessei o meu pecado, e ali diante delas, assim, com muito amor, eu deixei para trás, né? E elas me apoiaram nisso em amor. Então é importante, se você acha que é legal um padre, pois procure um padre, ou seu pastor, não sei, ou uma amiga, confesse e deixa. A palavra de Deus não fala onde nós devemos confessar, mas a palavra de Deus diz que nós devemos confessar e deixar. Confessar e deixar é confessar com a boca e deixar para trás, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, também está na palavra de Deus. Então quando eu deixo para trás, eu prossigo para o alvo. Quando eu deixo para trás, eu prospero naquela área especificamente onde estou deixando para trás. Então o pecado, ele pode sim nos fazer resistir à ação de Deus na nossa vida, né? E a terceira e última coisa é a superficialidade. Nós temos que ter muito cuidado com a superficialidade.
O que é ser superficial? É ser muito religioso, no sentido de ficar só repetindo as coisas, de ficar, eu tenho que ir em tal lugar, em tal época, todo domingo eu vou não sei aonde, e eu fico cheio de regras na minha vida, que tudo bem, pode ter regras, mas o mais importante é a intimidade. Então muitas vezes eu troco uma coisa pela outra, e não tem sentido isso. Eu troco, ao invés de ter intimidade com esse Deus amoroso, eu fico cheio de regras, eu vou cumprindo uma regra atrás da outra, né? Eu não posso deixar de ir em tal lugar, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso agir assim, eu preciso entregar o dízimo, eu preciso fazer tal oração, eu preciso disso. São tantas regras que nós temos na nossa vida, que tudo bem com as regras, você pode viver todas as regras se você assim quiser, mas o mais importante é a intimidade. Quando nós estamos num relacionamento de superficialidade, é impossível a Deus entrar no nosso coração. André, mas Deus é Deus. Sim, Deus é Deus, mas Ele é um Deus amoroso que respeita quando nós colocamos limite nessa relação. E nós colocamos limite na relação com Deus quando nós ficamos vivendo no superficial. É como eu receber uma visita na minha casa, eu posso levá-la para a cozinha, né? Tem umas amigas minhas que vão em casa de vez em quando e elas pegam a comida na panela da minha cozinha, elas abrem a geladeira. Mas tem gente que eu recebo na minha casa que eu tenho que sentar ali no sofá e é uma relação superficial. Tem gente que vai na minha casa, por exemplo, entregar um produto. Eu recebo na porta. Então quando uma pessoa que eu não tenho essa intimidade, ela vai lá na minha casa, às vezes é entregar um produto e passar um cartão, por exemplo, eu não entro na porta da minha casa, eu abro a porta, eu atendo na porta, na soleira ali da porta, né? Tem outras pessoas que entram na minha casa, mas sentam no meu sofá, mas tem gente que entra no meu quarto, tem gente que vai no meu banheiro, tem gente que entra na minha cozinha, isso é intimidade. Então o relacionamento com Deus, nós podemos ter um relacionamento com Deus extremamente superficial, extremamente de raso, de beirada, e Deus não entra. E aí eu vou ali naquele lugar que eu gosto, que seja uma igreja, uma religião onde você gosta de ir, e você vai ali, você conversa com Deus de maneira formal e você pensa que isso é espiritualidade. Isso não é espiritualidade, isso é cumprir a regra, porque falaram que você tem que ir, falaram que você tem que fazer tal coisa, você está fazendo porque falaram que tem que fazer. Mas quando você quer mudança de vida, quando você quer que Deus realmente seja Senhor da sua vida, você traz Ele para dentro do seu quarto e você chora na presença e você conversa com Ele como quem confia nele. E quando nós fazemos isso, nós estamos vencendo a superficialidade e nós estamos indo para águas profundas. E é assim que Deus consegue transformar nossas vidas. O que eu vivi nesse ano, eu gostaria de contar tudo para vocês, mas é tanta coisa que acho que eu vou escrever um livro. De verdade, eu estou escrevendo um livro, de verdade, isso é verdade, né? Eu estou adiantando para vocês aqui. Eu estou escrevendo um livro porque Deus fez tanto na minha vida esse ano, Deus fez uma mudança tão grande na minha vida. Mas Andréia, por que aconteceu isso, né? Simplesmente porque ao invés de atender Deus na porta, eu chamei Ele para dentro do meu quarto e eu fechei a porta. E espiritualidade é intimidade. Eu busquei em Deus nessa vida, e nesse ano, aliás, espiritualidade. Depois de quase 50 anos de superficialidade, eu trouxe Deus para minha intimidade. E eu comecei a conversar com Ele, coisa que eu nunca tinha coragem, porque eu pensava que Ele estava preocupado com o meu pecado. E aí Ele me falou: do seu pecado eu não guardo lembrança, né? E aí Deus falou comigo que tinha coisas grandes para viver comigo, mas se eu não desse liberdade, se eu não chamasse para o quarto, se eu não fechasse essa porta, se eu não deixasse Ele entrar e me levar para as águas profundas, seria impossível para Ele. Não porque é impossível, mas Ele quis que fosse impossível, porque Deus é um Deus de amor. Ele não quer um relacionamento forçado. Imagina você gostar de alguém e forçar essa pessoa a te beijar ou te falar que te ama. Imagina quando você pergunta: fala que me ama, né? Não tem sentido, você pode até fazer, mas não é a mesma coisa. Mas e quando a pessoa chega e fala: só queria te falar que eu te amo, eu só queria falar com você que eu quero viver com você pela minha vida inteira. É diferente, é quando vem de graça, né? E é assim que Deus quer de mim, de você. Se o relacionamento humano só tem sentido quando é desse jeito, imagina um relacionamento com Deus. Deus não força nada, Ele espera que a gente saia do raso e vá para o profundo com Ele, porque Ele tem grandes transformações para fazer na nossa vida, mas Ele só vai fazer quando a gente der esse passo importante, que é para ir para as águas profundas com Ele. Eu tenho experimentado isso na minha vida, e hoje eu olho para trás e falo: meu Deus, como eu vivi tanto tempo no raso, como eu sobrevivi. Eu só agradeço a Deus por Ele ter esperado, ter tido paciência comigo, porque eu resisti tantos anos ao amor dEle.
e agora eu vivo todos os dias nesse amor sem medida, tão antigo e sempre novo. Beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida e amanhã a gente fala mais sobre isso no Thanks God Every Day. Incrível, a live não quer ser fechada. Eu tô tentando fechar a live, tá? Inacreditável, mas ela não quer fechar. Bom, eu vou fechar sem salvar.